Estamos de volta aqui, né, dando continuidade à obrigação positiva, né, que envolve a obrigação de dar, fazer, e a obrigação negativa de não fazer. Aqui nesse vídeo especificamente, a gente vai falar da obrigação de fazer, ok? Falamos no vídeo anterior sobre a obrigação de dar, e aqui a gente vai falar sobre a obrigação de fazer, tá? A obrigação de fazer é uma atividade, um serviço que vincula o devedor ao credor, né? Ou seja, é uma atividade que ela pode ser física ou material, né? Como, por exemplo, lavar um automóvel, né? Ou fazer um vaso de barro, né? Alguém que faz a arte de cerâmica e tal, fazer um vaso de barro. Ou também pode configurar uma outra modalidade, como o caso de renúncia, né? De uma herança, de renunciar a um direito. Essa é a obrigação de fazer. Assim como a gente percebeu que a obrigação de dar, ela também envolve outros verbos, aqui também não é diferente, ok? Então, qual é a diferença aqui, só para a gente entender, da obrigação de dar e a obrigação de fazer, ok? A obrigação de dar, como nós vimos no vídeo anterior, ela consiste numa prestação de coisa, ou seja, entregar algo, né? Fazer algo, restituir algo, emprestar algo. E a obrigação de fazer é numa prestação de fato. Você tem que fazer, né? Você não tem que entregar, você não tem que dar, você tem que fazer algo, né? Você tem que tomar uma atitude e fazer, né? Fazer no sentido literal, ok? Então, assim, vamos ver aqui as espécies de obrigação de fazer. Quais são as espécies? A primeira é a obrigação de fazer infungível. Ou seja, o que é a obrigação infungível? Que chama a obrigação intuito personae. Intuito personae. Tá? É infungíveis, ou seja, é aquela... Quando fala de infungível, você já pode até colocar na sua cabeça aí, substituindo por a palavra substituível. Ela é insubstituível. Tá? Infungível, intuito personae, insubstituível. Ou seja, a pessoa do devedor é essencial para o cumprimento da obrigação. Não pode ser substituído por outra, ok? Vamos imaginar que, então, essa obrigação ela tem um caráter personalíssimo, ok? Você é um cara muito rico, tá? E você quer fazer um aniversário, o aniversário do seu filho completou 18 anos, né? E você quer fazer um aniversário marcante para o seu filho. E no aniversário ele quer a presença de um cantor, né, nacional. Vamos imaginar aqui, ok, um DJ, por exemplo, Alok. Ele pede, pai, eu quero, no meu aniversário de 18 anos, eu quero fazer uma rave, uma festa, né, de música eletrônica, e eu quero que o senhor contrate o DJ Alok, porque ele é um cara que está em alta e tal. Ok? Aí você entra em contato com o DJ, marca o dia, a hora, ok? E no momento que você fecha com ele, fecha o contrato, assina o contrato, tudo, fica tudo definido, tá? E o aniversário é no dia 15, aniversário do seu filho no dia 15 de dezembro, tá? Quando chega no dia 13, ou no dia 14, até meio-dia, aí você recebe uma ligação da produção do DJ Alok, dizendo que ele tinha um outro compromisso, ele tinha uma outra agenda, né, em outro estado ou fora do Brasil, e ele não tinha atentado para essa coincidência de dia e hora. E como é fora do Brasil, o outro evento, ele infelizmente não dá para vir participar do seu evento e depois, logo em seguida, pegar um voo e chegar a tempo no outro evento, de modo que ele não vai ter como participar do aniversário do seu filho e tal, e ali pede a resolução do contrato, né? Aí você vai, mas como assim? Né? Como assim e tal? Nesse momento, você tem como chamar? Não, mas aqui vamos resolver agora, o aniversário já vai ser
amanhã ou logo mais, vamos resolver por outra coisa, vamos chamar um outro DJ Alok que tem. Tem essa possibilidade? Não. Por quê? Porque se trata de uma obrigação de caráter personalíssimo, né? Só existe um DJ Alok. E o que seu filho queria é o DJ Alok, não existe dois DJs Alok. Não existe alguém que possa substituir. O caráter dessa obrigação é infungível, ou seja, é insubstituível, né? Tem um caráter personalíssimo. Então, nesse caso bem aqui, vai ter que se discutir aquele contrato, ok? Agora não tem como contratar um outro DJ. Você pode até arrumar um outro artista ainda para vir participar, mas ali houve um constrangimento, houve um dano moral, né? E vai ter que se reparar aquele dano causado, né? Se já tivesse sido pago parte do valor, que geralmente se paga 50%, 50% vai ter que ser devolvido e ainda mais vai ter que se reparar o dano provocado, tá, ao contratante. Ok? Então, esse é o caráter infungível, o intuito personae, ou seja, é específico, é personalíssimo, é aquela pessoa, é aquele artista, é aquele quadro. Né? Se eu comprei um quadro de Picasso, você não pode me dar um outro quadro e dizer assim, olha, infelizmente aquele já tinha sido vendido, eu vou lhe entregar esse aqui da pintora muito conhecida também, a dona Joana da Silva. Não. Tá? Ok? Tem um caráter intuito persona, personalíssimo. Ok? Esse é o caráter infungível. Então, nesse caso, essa primeira espécie da obrigação de fazer, tá? A obrigação de fazer, essa primeira característica é justamente esse caráter infungível, tá? Essa obrigação tem esse caráter personalíssimo. A outra é o caráter fungível da obrigação. Também tem essa obrigação, ela pode ser realizada por credor ou pelo credor ou por terceiro. Já que nesse caso aqui de ser fungível, ou seja, pode ser substituído, né? Não tem aquele caráter personalíssimo. Imagine, por exemplo, que você contrata um pedreiro, né, para vir executar uma obra na sua casa, para fazer o muro da sua casa. Tá? E aí aquele pedreiro, um dia antes, né, liga para você e diz assim, olha, eu não tenho como ir, minha esposa não passou bem, não está bem de saúde e tal, mas eu tenho um primo que também é pedreiro, tem a mesma qualidade, sabe fazer da mesma forma, tá? Eu vou pedir para que ele esteja cedo aí e ele vai executar, não se preocupe que eu garanto que ele faz com a mesma qualidade, tá? Inclusive tem a referência de fulano, cicrano que ele fez, está aqui os telefones, eu vou mandar, você pode ligar. Ok? Eu não vou poder estar aí, mas ele vai lá e vai executar a obra da mesma forma. Tá? Ou seja, nesse caso é um profissional de mesma qualidade, né? E aí nesse caso aqui, essa é uma característica da obrigação de fazer fungível. Ele pode ser substituído, diferente do DJ Alok, tá? Que no caso, né, aqui o pedreiro, existe um outro profissional equivalente, pode substituí-lo, tá? Um DJ Alok é único, tem um caráter intuito personae, ou seja, não pode ser substituído. Tá? Então, outra característica da obrigação de fazer é essa, a fungibilidade, ou seja, ele pode ser substituído por outro de conhecimento equivalente, tá? Por não ter o caráter personalíssimo. Ok? E a gente chega aqui a outro ponto da obrigação de fazer, que é o inadimplemento da obrigação de fazer. Isso ocorre como? Isso ocorre quando a obrigação não é cumprida, né? E pode ocorrer diante das seguintes maneiras, tá? Então, o inadimplemento, a gente já falou isso daí. Inadimplir é ficar em dívida, em mora, em débito, tá? É alguém que não cumpre a obrigação, tá? Então, isso pode acontecer de algumas formas, né? E cada forma vai ter a sua consequência. A primeira situação é quando o inadimplemento ocorre pela impossibilidade de realizar a prestação, tá? Se por algum motivo não se consegue, impossível, se torna impossível a realização dessa prestação, nesse momento vai se analisar alguns aspectos. Primeiro, foi com culpa ou foi sem culpa do devedor? Tá? Se foi sem culpa do devedor, nessa situação, resolve-se a obrigação. Tá? Vamos imaginar que
a mesma situação do Alok, né? O Alok ia vir para o aniversário do filho lá do nosso amigo milionário, né? E um dia antes saiu o teste positivo para Covid, né? Saiu o teste positivo do Alok para Covid. Ou seja, nesse momento foi sem culpa, ele não previu aquilo. Então, nesse momento, se resolve a obrigação. Tá? Ele não vai poder estar ali, não é porque ele não quer, não foi um descuido da agenda, não, é por um fato, né, relevante e superveniente, algo que ele não previu. Ok? Então, se resolve a obrigação. O que ele pode fazer, olha, gente, infelizmente, não vai ter como estar aí. Vamos, se for o caso, marcar para uma outra data que eu possa cumprir. Eu sei que o aniversário e tal, mas então se resolve a obrigação. A outra situação é com culpa do devedor. Aqui a situação é diferente. Quando você analisa a culpa, foi o caso do Alok, né? O exemplo que eu citei, ele não observou a agenda. Então houve culpa, houve uma negligência. Nesse momento bem aqui, né? Ele vai ter que se reparar, né? Se devolver o valor, caso já tenha sido pago, e se houver o dano, que no caso houve aqui, que era aniversário do filho e tal, né? Houve um dano, um constrangimento, as pessoas já haviam sido convidadas e tal, já tinha montado uma estrutura de som, iluminação, palco. Então, tudo isso vai ter que haver uma reparação. Tá? O artigo 248 do Código Civil diz: se a prestação do fato torna-se impossível sem culpa do devedor, foi a primeira situação que eu citei lá da Covid, né? Resolve-se a obrigação. Resolve-se a obrigação. Se por culpa dele responderá por perdas e danos, ok? Houve perdas ali, foi montada uma estrutura com palco, iluminação, som, né? E o dano moral, no caso, que se convidou né, todos os amigos, ia ser uma festa, foi um constrangimento para aquela pessoa que completou 18 anos. Tá? Uma outra situação que envolve, que a gente chama de outra espécie de obrigação de fazer, é justamente deixa eu me achar bem aqui. Aqui. É o inadimplemento voluntário da obrigação de fazer, né? Ou seja, a obrigação não foi cumprida, mas a possibilidade de ser cumprida. Ou seja, não pôde ser entregue naquele momento, mas será em outro momento, um momento posterior. Nesse caso, havendo a concordância entre as partes, nossa vereadora Lorena, boa tarde, bom ver você aqui na nossa aula. Então, nesse caso, havendo a anuência das partes e o acordo entre as partes, se pode marcar, por exemplo, não vai haver prejuízo, ainda dá tempo. Vamos imaginar a festa que foi marcada lá com a presença do nosso DJ Alok. Tá? Nesse momento, se tinha um tempo, ele avisou com antecedência, não tem como remarcar para uma outra data sem que haja prejuízo para ambos. E nesse caso, a obrigação, o inadimplemento voluntário da obrigação, se não for cumprido, havendo a possibilidade de reagendar, de remarcar, resolve-se a situação. Tá? Uma outra obrigação de fazer infungível, ou seja, nesse caso aí, como a gente viu, né, no caso, havendo um inadimplemento por uma obrigação de fazer infungível, ou seja, a parte não pode ser substituída por alguém, era só o Alok, pronto. Nesse caso, incorre na obrigação de indenizar por perdas e danos o devedor, né? Então, aqui, porque aquele não pôde cumprir, nesse caso, cabe também a obrigação. E se houver substituição, né, no caso fungível, não havendo no prejuízo, tranquilo, sem problema, ok? O inadimplemento, né, isso está previsto no artigo 247 e 249, ok? Tem uma situação específica que chama-se situação de manifesta urgência, tá? Então, assim, vamos imaginar que, olha, diz assim: a urgência se caracteriza quando a mora ou a inadimplência trouxe riscos para o credor, que se vê forçado pela premência de tempo a realizar o serviço ou solicitá-lo a outro profissional. Imaginemos uma festa de casamento que vai se realizar às 17 horas da tarde,
né? E se contratar um serviço de buffet, tá? Para aquele casamento, para 100 pessoas. E aí, quando é 6 da manhã, a noiva ou o noivo amanhece com a infeliz notícia de que o buffet não vai poder estar, porque tinha um outro compromisso, marcou. Nesse momento, bem aqui, se vai correr atrás, a noiva desesperada, o noivo sai correndo atrás agora de contratar um novo buffet, né, sendo que o cardápio já tinha sido passado, já tinha sido tudo dito como ia querer para aquele buffet, se corre atrás porque era fato de urgência, o evento já seria às 17 horas, se corre atrás de contratar um novo buffet, né? Chegou a contratar um novo buffet, foi em cima da hora, o preço do outro era 10 mil, esse novo buffet agora só vai fazer se for por 20 mil, e aí por conta da urgência vai se contratar aquele buffet por 20 mil mesmo, para realizar o casamento. Contudo, acontece o casamento, não foi da forma prevista, mas o buffet vai lá e atende e acontece o casamento. O artigo 249 do Código Civil, ele fala o seguinte: em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, nesse caso, o noivo lá, a noiva, por conta da agonia, contrata um novo buffet que cobrou o dobro do valor, porque foi em cima da hora, né? E aí ele pagou 20 mil, né? Depois ele executa o serviço, né? Contrata, faz o casamento, vai para a lua de mel, volta de lá tranquilo. Quando chega, ele ajuiza uma ação, pede a reparação, né? Por a indenização por perdas e danos, inclusive pelo valor, o excedente do valor, que foi, na realidade, os outros 10 mil a mais. Então, tudo que ele gastou, ele pode requerer, porque houve, aqui nesse caso, uma urgência, né, uma manifesta urgência naquela situação. Ele não poderia esperar, não, então, nesse caso, eu vou procurar encontrar o outro buffet no valor equivalente, para ver e tal. Não, ele não teve, foi urgência. Ou ele contratava aquele por 20 mil mesmo, ou ele não tinha o que fazer e o casamento ia por água abaixo. Tá? Então, nesse caso de manifesta urgência, ele não precisa de autorização judicial, ele não vai precisar ajuizar uma ação com pedido de liminar, não tem tempo para isso. Ele executa ou manda executar o serviço, foi o caso lá do buffet, e depois ele pede ressarcimento pela via judicial. Ok? E aqui a gente vai concluir a obrigação de fazer, tá? Ou seja, fizemos a obrigação de dar no primeiro vídeo, que é a obrigação positiva, a obrigação de fazer, que também é uma obrigação positiva, e no próximo vídeo a gente vai gravar a obrigação de não fazer, que é uma obrigação negativa, ok?